Boa noite, família abençoada do Senhor. Paz e graça. Você está feliz, meu irmão? Aleluia. A gente não pode se esquecer que esse é o ano da alegria. Não pode ter um crente triste no nosso meio, amém? Pergunta para o seu irmão do lado aí, você está feliz? Porque, na verdade, a alegria é uma pessoa, né? A pessoa de Jesus. E podemos passar o que for, meus irmãos. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém? Essa é a nossa garantia, essa é a nossa esperança. É isso que nos faz olhar com esperança para o futuro, para a nossa vida. Olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. Como o pastor Aron falou, a Igreja Batista do Amor, sede faz 20 anos. E há 20 anos atrás uma semente foi plantada nessa cidade. E é incrível como foi falado ontem lá na sede, através da palavra, o que Deus coloca a mão, aonde é de Deus, prospera. Por isso que a nossa vida, ela precisa estar fundamentada no Senhor. Tudo que a gente faz, todos os nossos planos, tenha certeza que a resposta vem dEle. Se você tiver paz no seu coração, alegria no seu coração, em todos os planos que você contentar, e vier a paz que excede todo entendimento, tenha certeza que é do Senhor. Porque Ele responde todas as nossas orações, até mesmo no silêncio dEle. E muitas vezes a gente não espera a resposta. A gente vai atropelando aquela ansiedade da nossa carne. Meus irmãos, algo que a gente precisa de entender e de saber é esperar o tempo de Deus para a nossa vida. Para todas as coisas, amém? Esperar o tempo de Deus, não atropelar as coisas. Esperar a maturação. Você já viu como quando você colhe um fruto, que ele está madurinho, que sabor diferente? Na nossa vida também é assim. Por isso nós precisamos, como a semente que foi plantada há 20 anos, e ela foi crescendo, gerando frutos, é lógico que vem seca, vem as dificuldades, mas a semente foi plantada numa terra fértil. E Uberlândia significa terra fértil, amém? E eu peço que essa noite, que os nossos corações também sejam uma terra fértil, para aquilo que Deus quer falar conosco. Então, antes de ler o texto, eu te convido a fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja viva do Senhor, estamos aqui essa noite, não porque não tínhamos nada mais importante para fazer, mas porque nós escolhemos estar aqui. Porque, como foi dito, não há lugar melhor que a Tua presença. Portanto, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir do Senhor, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio, em cada coração, para que a semente que for derramada, que for lançada através da Tua palavra, que é eficaz naquilo que ela se propõe, ela possa gerar frutos, a 30, 60, 100 por um nas nossas vidas, e no tempo adequado, dará muito fruto. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia, meus irmãos. Por favor, você possa abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 1, Lucas 14, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus, para tomar uma refeição, eles o estavam observando.
e eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então, Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? E a isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois, Jesus disse ao que havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei o campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, e ainda há lugar. Então, o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Meus irmãos, que texto lindo, que parábola riquíssima nos símbolos que ela traz. E aqui é interessante que no início do texto, no versículo 1, até o final da parábola que nós acabamos de ler, do versículo 24, Jesus, ele aponta o amor de Deus pelas pessoas,
que o amor de Deus está alinhado com a lei de Deus. Ele mostra comportamentos em que aqueles que estão no padrão do reino de Deus devem apresentar. E por fim, ele dá um recado, que a ceia, ou que a mesa, o banquete, está posto. E convida a todos. Porém, como nós vimos aqui, alguns dão desculpas. E aí, esse convite é estendido, falando pontualmente na parábola do grande banquete, a respeito do reino de Deus, da salvação pela graça. Ou seja, meus irmãos, é tudo dom de Deus, o amor de Deus ofertado, que chegou no nosso coração e na nossa vida, não precisou de esforço nenhum da nossa parte. Você entende isso? Você entende que você não precisou de fazer nada, porque Deus te elegeu nele, antes da fundação do mundo, e te amou, de uma forma que a gente não sabe explicar, que a gente apenas precisa de aceitar e responder a esse amor. Meus irmãos, a vida é muito curta. Quando eu faço um flashback da minha vida, eu não tinha a menor possibilidade de estar aqui falando com vocês. Isso é misericórdia, graça, favor do Senhor. Não porque eu sou bom naquilo que eu faço, não. A palavra em si, ela tem a eficácia para nos transformar, para nos salvar, para nos libertar. Como foi dito ontem lá na sede, não atrapalhe, só lance a semente da palavra, que ela vai fazer aquilo que ela precisa fazer nas nossas vidas. Mas é necessário, meus irmãos, nós respondermos a esse amor de Deus que chegou até nós. E aqui Jesus quebra alguns paradigmas no início, quando ele fala que ele chegava na casa de um fariseu num sábado. Como nós sabemos, o fariseu, naquele tempo, era respeitado, eram teólogos, eram exímios conhecedores da lei, e zelavam por ela. Só que a religiosidade, meus irmãos, trazia algo que feria aquilo que era a essência da lei. Porque a lei nada mais é para proteger, para trazer a vida, para proteger a vida. Por isso é que a palavra do Senhor diz que Jesus veio e cumpriu essa lei. Por que Jesus veio e cumpriu essa lei? Porque eu e você não conseguimos. Homem nenhum é capaz de cumprir a lei de Deus na sua íntegra. A lei de Deus foi criada justamente para a gente entender isso. Para aquele povo que foi escolhido, o povo de Deus, eles entendessem que a dependência do Senhor era aquilo que daria segurança para eles, era aquilo que os levaria para um lugar em que teriam uma plenitude no relacionamento deles para com o Senhor. E nós precisamos de entender isso também, para não ficarmos legalistas nos nossos dias, assim como os fariseus eram os legalistas naquele tempo. Eles achavam, meus irmãos, que o cumprimento da lei, simplesmente naquilo que estava escrito, seria suficiente, mas como a própria palavra de Deus diz, a letra mata, mas o amor vivifica. Se o amor não convergir, se a lei não convergir ao amor de Deus, não tem sentido. E aí Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua sabedoria,
O texto aqui não fala, mas com certeza ele foi convidado para aquele lugar, porque Jesus não é como o diabo, porque o diabo, ele entra e arrebenta com a vida do homem, mas Jesus não. Jesus, ele bate na porta do nosso coração, e quando nós abrimos, ele entra, e ele precisa ser o primeiro convidado a entrar na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, em todas as áreas, para que ele chegue e organize a nossa vida, coloque no padrão do reino de Deus, como o pastor Arão disse, Deus em primeiro lugar, meus irmãos. Deus, ele deve ocupar o lugar mais alto do nosso coração. Por quê? Porque eu sempre falava com meus filhos, uma mulher de Deus e um homem de Deus vai cuidar de você e vai te valorizar da forma que você merece. Quando Deus está no lugar mais alto do nosso coração, aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, nós valorizamos, nós cuidamos, nós cultivamos. A nossa família é o bem maior que nós temos. Hoje de manhã eu estava com os 2 netos meus no colo, e o neto do coração, que é o Matias, filho do João e da Ana. E o Salmo 128, ele fala, que bem-aventurado é aqueles que vê o filho dos seus filhos. Meus irmãos, eu me considero um homem mais que abençoado. Eu só peço ao Senhor para me dar vida, para mim celebrar o casamento deles. Só mais um pouquinho. Valorizar aquilo que Deus colocou na nossa vida, meus irmãos. Sabe? Valorizar. Por isso que o tema dessa palavra é desfrutar do banquete da graça. Porque o desfrutar significa o entendimento que eu tenho de quem Deus é e de quem eu sou em Deus. Porque há um lugar, quando Adão pecou, o que Deus perguntou para ele: Adão, onde você está? Por isso que nós precisamos de estar no lugar certo, na hora certa. E esse é o momento, meus irmãos, em que a sociedade, em que as pessoas que ainda não conheceram Jesus estão com os olhos voltados para nós que conhecemos ao Senhor, que fomos impactados por esse amor, que fomos tocados e transformados e regenerados por Ele, e estamos no processo a cada dia, de glória em glória, melhorando um pouco a cada dia, até chegar, eu sei que na estatura do varão perfeito, mas é a nossa busca, amém? Nós temos que buscar essa estatura do varão perfeito que é Cristo. É uma busca em que eu procuro melhorar a cada dia, e como eu disse, e como a própria palavra diz, sem mim nada podeis fazer, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, amém? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos ajudar nessa caminhada, para nos tornar uma igreja relevante nesse tempo. Meus irmãos, Deus não muda, mas Ele se move. Ele se move a cada tempo, fecha-se um ciclo e abre-se outro. Nós temos vivido momentos difíceis, tempos difíceis, em que o sofrimento, em que a falta de amor está cada dia aumentando nos nossos dias. A vida sendo banalizada, meus irmãos. Quanta violência. E olha para vocês verem que antagonismo. Aumenta o número de evangélicos, cresce o índice de divórcio, de violência, de roubo. Meus irmãos, deveria ser diretamente proporcional. Se aumenta-se o número de filhos de Deus, deveria diminuir essas taxas. Por quê? Influência.
E a pergunta é para mim e para você: será que nós temos sido realmente uma referência nesses dias? Daquela igreja do início, como o pastor Douglas pregou no domingo passado. Nós precisamos de rever os nossos conceitos, ver que fundamentos que estão sustentando os nossos pés, as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas reações com o nosso próximo. Nós precisamos de rever esses conceitos. Por quê? Porque Deus, Ele espera a nossa resposta, e o mundo anseia, e a natureza também, a palavra diz, a manifestação dos filhos de Deus. Você é um filho de Deus amado. O amor de Deus já transbordou na sua vida. O Espírito Santo está dentro de você, ou seja, tudo que nós temos para responder a esse amor, nós estamos habilitados e capacitados para isso. Falta-nos o quê? Falta-nos o quê? Jesus, ele entra naquele lugar, meus irmãos. E a primeira coisa que ele observa é que tinha um enfermo. E os olhos misericordiosos e piedosos de Jesus logo colocam aquele homem em foco. E ele sabia que ele estava sendo observado. Talvez aquele homem foi colocado ali até como uma armadilha, ou talvez, sabendo da fama de Jesus, aquele homem chegou até ali para ser curado. O texto não relata isso. Onde a Bíblia para, nós precisamos parar. Mas uma coisa é certa. Jesus, ele pergunta: é lícito curar no sábado? E esse seria o quinto milagre dos evangélicos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Depois tem mais 2 milagres feitos por Jesus no sábado, no Evangelho de João. E aí, aqueles homens ficaram em silêncio. Por quê? Se eles falassem que era lícito, eles estariam quebrando, falando a respeito da lei do sábado, que eles tantos ostentavam, que ali eles cumpriam. E se eles falassem que não era lícito curar, eles estariam também infringindo a lei de Deus, que, como eu disse no início, convergia no amor. Eles preferiram ficar calados, e aí foi a deixa para que Jesus chegasse naquele homem, pegasse na mão dele: levanta, você está curado. E Jesus ele faz isso com a nossa vida, meus irmãos. Jesus, ele faz isso com a nossa vida. Nós precisamos apenas de não ter um coração religioso, de entender que Ele é suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede, imagina. Ele pode curar, como Ele me curou há 2 anos atrás de um câncer, como Ele também não podia não curar, mas o maior milagre na minha vida Ele já fez, a salvação. Esse é o maior milagre na vida de um homem que não tinha a menor possibilidade, como eu disse no início. Quando as pessoas olhavam para mim no início de casamento, não davam 3 meses para me continuar casado. E para a glória de Jesus, estamos caminhando por 35 anos de casado no próximo janeiro. Eita glória! Meus irmãos, e cada dia eu sou mais apaixonado pela minha esposa. E eu creio que ela por mim. Essa é a fé, né, meus irmãos? Meus irmãos, como é lindo o amor. Como é lindo desfrutar desse amor. Como é lindo desfrutar do banquete da graça. Como é lindo valorizar aquilo que Deus já nos deu. Às vezes a gente fica queixando. Às vezes a gente fala, né? Oh, Senhor, será que Deus se esqueceu de mim? Eu precisando daquele favor, aquela promessa. Oh, Pai, eu estou esperando há tanto tempo. Não. Deus nunca se esquece do seu filho. Ele apenas trabalha com processos.
E a gente precisa de entender que há tempo para todas as coisas. E quando a gente crê no Senhor e caminha sobre a palavra, e caminha com fé, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, não negociando princípios, meus irmãos, e esperando o tempo certo para a resposta de Deus, ela vem e nos abençoa. Ela vem e nos abençoa. E aquele homem foi curado. Jesus até fala, se na lei, um boi que cai no buraco pode ser tirado, e uma vida, e um homem que está no poço da enfermidade, não pode? Que isso? A lei, ela converge no amor. E ali, eles continuam, aliás, de observado a observador. Jesus estava olhando para eles e vendo que eles se acotovelavam ali para pegar um lugar melhor na casa. Eles sentavam nos primeiros lugares. Jesus via que ali estava fora do padrão do reino de Deus, com aquilo que Jesus ensinava. Se eles batiam no peito e se falavam tão religiosos, que religião é essa? Que busca os seus próprios interesses, que quer os primeiros lugares. E aí a palavra fala que os humilhados serão exaltados. A soberba, ela precede a queda. E a escola de Jesus é mansidão e humildade. Nós precisamos de desenvolver isso na nossa vida. Mansidão e humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Um coração manso, meus irmãos, ele evita tantos problemas. Um coração humilde, ele resolve tantos conflitos. E Jesus segue ensinando. Jesus segue ensinando aqueles homens, porque embora religiosos, embora quisessem pegar Jesus em alguma falta, Jesus os amava. Jesus amava a cada um deles. Sabe aquela pessoa que fala com a gente? E era assim a minha esposa, falava comigo, eu não escutava. O dia que ela se calou, eu falei, opa, tem algo errado aí. Meus irmãos, quando alguém insiste com você, quando alguém te ensina, quando alguém, sabe, fala, aproveita, é uma oportunidade de você melhorar, porque quando essa pessoa silenciar, acenda a luz vermelha, porque algo está errado, cuidado. Então às vezes a pessoa fala, e eu, não, mas você fala demais, o dia que ela se calou, eu fiquei doido. Eu falei, perdi minha família. E realmente, se não fosse o Senhor intervir na minha vida, no meu casamento, meus irmãos, eu não estaria desfrutando do banquete da graça na minha casa. E é isso que Deus tem para nós, desfrutar o banquete nos ambientes em que nós somos inseridos. Na nossa casa, no local de trabalho, mas é aquele chefe, mas é aquela pessoa que pega no meu pé. Meus irmãos, Deus colocou cada um de nós no lugar certo para que a gente faça a diferença. Como eu disse, a mansidão e a humildade, ela evita conflitos. É a escola de Jesus. Aleluia. Os fariseus também, quando olhavam aquele homem e passavam de largo, é porque eles entendiam que o sofrimento e aquela enfermidade era porque ou ele ou algum dos antepassados tinham pecado. Assim como os discípulos perguntaram para Jesus em João 9:2, quem pecou? Esse cego de nascença ou seus pais? E Jesus fala, não, isso é para que a glória de Deus, a obra de Deus se manifeste na vida desse homem. Você está com alguma dificuldade, meus irmãos? Você está passando por algum momento difícil, seja ele em qual área for? É o momento, é a oportunidade para a glória de Deus se manifestar na sua vida. Creia nisso. Creia no favor de Deus, creia no toque de Deus. Aonde as águas
E a palavra do Senhor diz que se crer, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Também fala que a morte e a vida estão no poder da palavra. Aquele que manuseia bem, ele vai colher dos seus frutos. Comece a profetizar na sua vida. Comece a profetizar nessa área que muitas vezes você olha e só vê sequidão, terra árida, seca, sequíssima. Ah, meus irmãos, a palavra vindo do coração, regada pelo poder e o amor de Deus, vai transformar esse ambiente da área da sua vida. E vai trazer frutos, vai trazer transformação. Creia nisso. Creia nisso, porque nós servimos um Deus vivo, poderoso, que tem todo o poder, que em nome dEle, meus irmãos, tudo foi criado. Numa palavra, a criação de todas as coisas que a gente conhece. Imagina na sua vida, se você entendeu isso, e começa a profetizar, começa a liberar palavras, que vêm do coração do Senhor, diretamente para a sua vida. Isso é fé, meus irmãos. Precisamos de exercer a nossa fé, em nome de Jesus. Uma igreja atuante, uma igreja que vai fazer a diferença, é impossível fazer a diferença sem a fé. E Jesus começa também a falar daquele anfitrião: olha, quando você convidar, não convide pessoas, seus pares, pessoas que podem retribuir um favor, possam convidar você também para outras festas, banquetes. Não. Isso não é generosidade, isso é investimento no futuro. Sabe, nós não podemos escolher as nossas amizades olhando aquilo que a pessoa pode nos oferecer. A gente não pode, sabe, dar com a mão direita e a esquerda ficar imediatamente sabendo. Não, meus irmãos, o galardão vem do Senhor. E nós precisamos de entender isso, que a generosidade é algo que é voluntária. A generosidade é você fazer o bem a todos, não que você não possa convidar parentes, amigos, familiares, não, você deve. O que Jesus está falando aqui não é isso. É você fazer alguma coisa esperando algo de troca. Alguma coisa de troca. Nós precisamos de fazer o bem a todos. E aquilo que a gente sabe que deve fazer e não faz é pecado. Portanto, da mesma forma que o Senhor te trouxe até aqui, enriqueceu você. Porque nós, meus irmãos, nós estamos no banquete de Deus, todas as coisas estão servidas nas regiões celestes, nós somos milionários, temos todo o recurso, o Espírito Santo dentro de você. Que mais que você deseja? Apenas desfrutar desse banquete da graça, apenas usufruir dessa bendita graça, desse amor que fluiu sobre a minha e a sua vida. São comportamentos inadequados. Jesus está ensinando eles e está ensinando a nós essa noite. Começa a falar para a gente, desde o início do texto: não sejam religiosos. A lei é para a preservação da vida. Foi assim a intenção de Deus quando as criou. Por isso Jesus veio a cumprir nele, porque era impossível para nós, e hoje nós precisamos depender de Jesus para todas as coisas. Por isso, tem o Espírito Santo dentro de nós, para que a gente não dê desculpa: a carne é fraca. Não, mas o Espírito está pronto, e o Espírito está dentro de mim e de você. Ponto. E Jesus fala desses comportamentos. E aí quando ele encerra, e ele fala que a sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu. E aí Jesus começa a parábola. Por quê? Porque aquele homem falou as palavras certas com o coração equivocado.
Por que ele estava com o coração equivocado? Porque ele estava olhando para os seus méritos, para o cumprimento da lei na sua vida. Equivocado, meus irmãos. Por isso Jesus, mais uma vez, ele começa, e dessa vez, ele começa a falar a respeito da parábola da ceia, ou do grande banquete. E ele fala que certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E é interessante que naquele tempo, quando era um evento assim, o dia, a pessoa era convidada e o dia ele sabia, só não sabia a hora. É como o próprio Jesus falou, só o Pai sabe. Mas é interessante também que da mesma forma que Jesus está ali falando a respeito da grande ceia e dos convidados, ele começa a falar que os primeiros convidados, eles davam algumas desculpas. Do versículo 18 ao 20, havia como se fosse um complô, ou um sentido, no grego, que era no mesmo espírito as desculpas. Eu não posso, porque eu comprei uma terra, eu preciso de ver. Eu não posso, porque eu comprei 5 juntas de bois, eu preciso de ir lá experimentar. Eu não posso, porque eu me casei. Essas pessoas, elas, como eu disse naquele tempo, era usual, as pessoas aceitavam o convite, e aí no dia, era estabelecido que um servo fosse e avisasse, está tudo preparado, está tudo preparado. E aqueles homens desprezaram o convite. Desprezaram o convite. Como você compra algo que você não vê? De manhã até falei, hoje na Shopee você compra, mas tem o código do consumidor, se você não gostar, você pode devolver até 7 dias. Naquela época não. Comprei o equipamento, 5 juntas de boi para arar a terra. Meus irmãos, investiu alto. E os judeus são conhecidos por serem bons negociadores, hoje em dia, imagina naquela época. Parecido com mineiro, desconfiado. E o terceiro, me casei. Meus irmãos, quando a família vai ser desculpa para não comparecer ao banquete? Se tem um lugar certo para que a nossa família esteja, os nossos filhos estejam, é na comunhão dos santos, é na igreja, para estarem aprendendo. Por isso que na célula, os meninos começam a correr para lá e para cá. Eu falei, deixa, gente, deixa, porque é nesse ambiente que eles vão ser forjados, eles vão ser informados na sua personalidade, eles vão entender que aqui existe amor, que aqui existe cumplicidade, que aqui se fala da palavra de Deus, que aqui é um ambiente que vai protegê-los. E essas desculpas, meus irmãos, nós precisamos de tomar cuidado, porque às vezes, até hoje, nas nossas vidas, nós estamos assim, dando desculpas, pelo trabalho, pela falta de tempo, por ter um compromisso inadiável, e deixando de estar com os irmãos, deixando de comparecer na célula, deixando de comparecer àquilo que é importante para a igreja, escola de discípulos, escola de líder, etc. e etc. Para quê? Para que a igreja seja cada dia mais amadurecida, formada com aquilo que está disponível. Com aquilo que está disponível. Como eu disse,
a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é aplicável em todo e qualquer tempo para a nossa vida. Isso aqui é uma instrução para nós. O primeiro grupo, então, dá desculpas. E aí, o servo volta e conta tudo para o seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres aleijados, os cegos e os coxos. Esse primeiro grupo, meus irmãos, porque nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de que o banquete se apresenta e esse banquete é desprezado e negado. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus chega, os seus não o recebem. Lá em João 1, fala que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, abre-se o leque para todos os gentios. Não escutei glória a Deus. Abre-se o leque para todos os gentios, para nós, meus irmãos, para todos os povos, línguas, raças, nações. Abre-se o leque. O amor de Deus disponível, a graça dele disponível para todos nós, a salvação. Nós não precisamos de fazer nada, apenas crer. É Deus que faz, é Deus que convence, é Deus que redime o homem, é o Espírito Santo que nos forja. Toda a obra do Senhor é pela graça do Senhor que nós estamos aqui. E esse grupo, meus irmãos, e o convite para nós, está lá em Isaías 55:1, a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia. Antes de Jesus nos encontrar, estávamos nessa condição. Cegos espiritualmente, coxos, por quê? Porque a gente não tinha força para vir caminhar na direção correta. Não sabíamos também qual lugar a chegar. Estávamos sem direção. E nós precisávamos de alguém para nos auxiliar. De alguém para nos auxiliar. Para que chegasse até nós esse evangelho da graça. E aí quando a palavra de Deus fala: saia depressa para as ruas e becos e traga para cá os pobres, aleijados, cegos e coxos. Esse traga aqui significa conduzir. Conduzir, colocar nos ombros, se for preciso no colo. Por quê? Porque as pessoas, ou nós estávamos nessa condição. Pessoas nos trouxeram até o Evangelho. Não tínhamos roupas adequadas, não sabíamos o caminho. Pessoas nos apresentaram o Evangelho, nos trouxeram pelas mãos. Não apontaram o dedo para nós, mas estenderam a mão quando nós mais precisávamos. Nos trouxeram no colo quando nós não tínhamos forças. Acreditaram em nós quando muitos escarneciam das nossas fraquezas e dificuldades. Acreditaram em nós, meus irmãos. Andaram uma milha, mais uma milha, mais uma milha, sem desistir. Não tínhamos direito. Nós fomos adotados e amados antes sequer de nascermos. Deus já havia escrito com o sangue de Jesus a história da nossa redenção. Fomos enxertados na videira. Fomos propiciados no banquete através de Cristo Jesus. Ou seja, nós precisamos de ser gratos por essa pessoa, por essas pessoas que semearam no nosso coração e nos conduziram até Cristo.
Amém? Essa semana, se torne um desses, que conduza alguém, pense em alguém. É um exercício que nós vamos fazer, você e Deus. Pense no amigo, no vizinho, num colega de trabalho, de faculdade. Alguém que você vai ser como aquele que pegou na sua mão e te trouxe até aqui. Seja esse que vai dar esperança na vida daquele que está sem esperança, não entende, está cego espiritualmente, está sem força para chegar, não tem roupa adequada, se acha sujo e imundo. Eu vou resolver minha vida, depois eu aceito Jesus. Não entendeu nada. Venha como estás. Jesus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes, mas de pessoa não. Portanto, seja esse que vai ser um interlocutor, um mediador entre a palavra e a pessoa. E Deus vai te dar graça e você vai ser esse que vai conduzir pessoas até o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Mas é interessante que continua o texto. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda há lugar. Olha que coisa linda, meus irmãos. Ainda há lugar. Ainda há lugar no reino de Deus. Sempre, sempre, sempre há lugar. Ainda há lugar. Isso precisa estar estampado, sabe, na frente das nossas casas. Está cravado no nosso coração que ainda há lugar. Ide e pregai a toda criatura, para que sejam salvos, gente cega, pobre, coxa, como nós éramos. É interessante que fala aqui, então o servo disse ao Senhor: saia pelos caminhos e atalhos, obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Esse obrigar aqui, não é obrigar pela força, mas é pela persuasão do amor e da graça de Deus. Sabe por quê? Que quando você chega até essas pessoas, que estão, vamos dizer, fora dos muros da cidade ou da sociedade, pessoas marginalizadas, pessoas que se envergonham, pessoas que estão muitas vezes dependentes e não conseguem ter forças, sabe, para sequer pensar que existe uma salvação, que existe um banquete para elas, que a mesa está posta, que ainda há lugar para elas. Pessoas que ainda não sabem. A persuasão, meus irmãos, é o amor. Por isso que eu falei, desde o início, que a Igreja Batista do Amor, ela não é só uma nomenclatura, mas ela a cada dia, na sua extensão, oeste, centro, e nos demais cantos de Uberlândia, eu creio, ela precisa se manifestar com esse amor, realmente, e pegar essas pessoas marginalizadas. Mas as pessoas não estão somente marginalizadas na sociedade, às vezes estão marginalizadas na nossa família, às vezes nós já tiramos do muro da nossa casa, do nosso convívio. São pessoas da nossa própria família, parentes, que escarnecem da nossa fé, que quando tem uma festa, começa a fazer piadinhas de crente, e a gente já exclui, e a gente já até, com uma ira santa, deseja que essa pessoa nem cruze mais o nosso caminho. Não, meus irmãos, ainda há lugar para esses, e a gente precisa de olhar com os olhos de misericórdia, com os olhos que Jesus olhava, porque se não for assim, aí nós nos tornamos novamente religiosos. Nós vamos pelo mérito, esse merece, esse não merece. Mas o que eu quero dizer é que esse lugar não é nosso, de dizer quem entra e quem sai da festa, quem ocupa e quem não ocupa o lugar da mesa. Sabe, nós precisamos fugir desse personagem que se torna o filho mais velho, que quando vê o filho mais novo voltando, tem o seu coração frustrado e fala com o pai, reclama com ele,
Mas esse aí que gastou tudo, volta e só faz uma festa, e eu que estou aqui servindo, só não matou um, me deu um bezerro, um cabrito. Não, meu filho, você não entendeu nada, você está na casa do Pai, o banquete está servido, todas as coisas já estão nas regiões celestes prontas para nós. E às vezes a gente está olhando para o chão, triste, andando, cabisbaixo. Não, meus irmãos, nós, filhos de Deus, que cremos no Senhor, precisamos de não ser uma propaganda enganosa do Evangelho. Quando perguntar para você, você fala, glória a Deus, está tudo bem. Mas tem irmãos que quando você pergunta, estou numa luta, né? Só Jesus. Não, meus irmãos, é só Jesus mesmo, mas está tudo bem. Estou passando por um deserto, mas é para me ensinar, estou sendo forjado. E eu vou celebrar, porque quando o Senhor tira aquele povo do Egito, da escravidão, e leva para o deserto, era para celebrar festas. Celebrar festas. E a vida é assim, cíclica. Você tem dificuldades, aí você vence, aí vem mais dificuldades, porque assim o próprio Jesus falou, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês vão vencer também, porque vocês estão em mim, e eu em vocês. Aleluia! Glória a Jesus. Então essa noite, o Senhor está falando conosco, que nós precisamos de assumir o papel de uma igreja evangelística, misericordiosa, amorosa, que se coloca no lugar do outro, e que não se contenta de ver uma cadeira vazia. Ainda há lugar, sempre há lugar. E se esse lugar não couber, nós vamos para fora, mas ainda há lugar, porque a essência da igreja é voltados para fora mesmo. Não coloque limites naquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida, porque às vezes a gente acha, mas eu não sei falar muita coisa. Viva um versículo, se você viver, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida, porque a palavra é poderosa para fazer muito mais do que aquilo que a gente imagina, meus irmãos. Muito mais. Glória a Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. E contemple, porque você está num ambiente de banquete. Um banquete da graça. Não nos falta nada, meus irmãos, nada, nada, nada. Contente-se, seja grato, alegre-se com o que Deus tem feito na sua vida, e entenda as dificuldades, os lutos, as enfermidades. Isso não é o fim, isso aponta para a misericórdia do Senhor. Isso aponta para a soberania de Deus, isso aponta para o amor de Deus, que muitas vezes não cabe na nossa mente. É Deus que faz o melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, entenda isso, em nome de Jesus. O banquete da graça, meus irmãos. Entenda a sua família, a sua casa, o seu cônjuge, casamento, o seu trabalho, como um banquete da graça servido para você. Se delicie nele. Pare de reclamar, de murmurar. Pare de pôr a culpa nos outros. Comece a desfrutar e a celebrar. E você vai ver aonde Deus vai colocar você. Os humilhados serão exaltados. Em nome de Jesus. Enquanto nós ouvimos essa canção,
Olhe para dentro de você. Hoje não é celebração da ceia, mas é sempre tempo para olhar para dentro de nós. Muitas vezes a gente olha para o outro, para o vizinho. Olhe para você agora. Eu olho para mim. E onde nós podemos melhorar? Qual atitude que eu posso melhorar? Porque é assim. Nós temos a oportunidade de melhorar todos os dias. O que eu estou fazendo que eu preciso de abrir mão? Qual a minha atitude que eu preciso de consertar? E não se esqueça que ainda há lugar. Ainda há lugar. Ore por aquele que Deus colocou no seu coração aí, como uma pessoa que você essa semana vai ser aquele que vai conduzir o Evangelho até ela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, ainda de olhos fechados, eu peço a você que responda comigo a oração. Senhor Jesus, essa noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé no meu coração. Eu entendi que o banquete está pronto e eu sou o convidado. Por isso, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio com meu coração
e confesso com os meus lábios. Escreve o meu nome no livro da vida, porque essa noite eu faço uma aliança com o Senhor. Ainda de olhos fechados, você que fez essa oração pela primeira vez, não com emoção, mas com entendimento, que o convite está feito, que você precisa de Jesus na sua vida, para participar desse banquete da salvação pela graça, que você estenda a sua mão, levante a sua mão para a gente orar por você. Glória a Jesus, eu vejo mãos levantadas. Eu peço à igreja que vá ao encontro, que ore com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. A tua palavra ela não volta vazia. Eu creio no poder do Evangelho, porque é Ele que tem o poder de transformar, de salvar, de purificar, de libertar, de tirar o homem das mãos do inimigo, de onde era um lugar de vergonha, para um lugar no Senhor, no centro da tua vontade. E é por isso que nós somos gratos ao Senhor, pelo teu poder, que em nós opera, tanto o querer quanto o realizar. Aleluia, santo é o Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Jesus. Banquete da graça. Desfrute ele a cada dia na sua família, na sua casa, no seu casamento, nas suas relações. Em nome de Jesus. Um aviso: tem um banquete ali fora, um churrasquinho, tá? Você possa desfrutar. É solidário, é para ajudar numa causa. Em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações de unidade no Espírito Santo de Deus estejam hoje na sua vida, na sua casa, família, em nome de Jesus, até que Ele venha. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, uma semana abençoada.